É isso aí, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal rapidinho. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Eu vou falar sobre o não futuro, que na verdade não tem futuro nenhum mais, da indústria de videogames, de consoles. Não tem mais futuro. A tendência é que, assim, só diminui os números. Vamos chegar lá, esse pensamento que eu tô tendo aqui, já há alguns dias, não é de hoje. Na minha opinião, tá? Posso estar errado. Na minha opinião, o auge de vendas dos videogames de console, não tô falando PC, console, foi aí na geração Xbox 360, PlayStation 3, né? Todo mundo teve assim números absurdos, né? Nintendo Wii, 100 milhões, PS3 e o Xbox, cada um mais ou menos 80 e tantos milhões de unidades vendidas, ou seja, quase 300 milhões de unidades, 260, um pouco mais, um pouco menos, um outro console obscuro que ainda existisse ali naquela época, que eu acho bem difícil, mas enfim. Esse é o número máximo de pessoas, 260 milhões de pessoas que compram um console. Vamos quebrar esses números aí. Significa que tem 260 milhões de pessoas diferentes comprando um console? Não necessariamente, tá? Vamos repensar, vamos ver a geração posterior, né? PS4, Xbox One e Wii U. 15 milhões de pessoas compraram o Wii U. Quem são esses caras? São os nintendistas, ou seja, daqueles 100 milhões que compraram o Wii, 15 milhões eram nintendistas. Então, teve o pessoal coroa que comprou o Wii na época, e muita gente pegou o Wii, que na época, teve uma época que chegou a 100 dólares, era muito barato. Então, por que não pegar como segundo console num país desenvolvido? Não no Brasil, que era muito caro, mas mesmo assim vendeu bem no Brasil, vendeu em tudo que é lugar, né? O Wii realmente arregaçou. O Xbox 360 e o PS3 também venderam muito bem, né? Porque ainda estava ali naquela alta ali econômica, né? Até 2010 mais ou menos, foi muito bom para o mundo, né? Então vendeu-se bem. Agora está com a economia ruim e potencialmente os compradores desses 260 milhões, eles meio que interagem entre si, ou seja, não é que uma pessoa comprou um Wii, a outra comprou o PS4, não, o PS3 não. Um cara tinha um Wii, tinha já o PS3, gostou do Wii, comprou o Wii. Ou tinha o Xbox, comprou o Wii, porque o cara tem saudosismo da Nintendo. E isso é algo que ocorre a cada X anos. Não é exatamente sempre. Ou seja, o Wii U era melhor do que o Wii. Vendeu merda, né? A ideia da Nintendo era o quê? Pô, peraí. A gente vai fazer um console melhor, com as coisas modernas, HDMI e tal, e vai vender mais. Lembrando que o Wii U, ele faz tudo que o Wii faz no sentido de Wii, né? Não a retrocompatibilidade, mas ele vendeu mal. Ele ainda melhorava os jogos, botava HDMI, pô, assim, não dá para entender. Quer dizer, dá para entender, é que na verdade, sei lá, as pessoas já estavam com o Wii suficiente, a verdade é essa, né? Por isso que eu acho que o Switch, sei não, hein, mas vamos lá. Aí se você for estudar os números do passado, ou seja, Atari, mais ou menos 50 milhões, né? 40 milhões, Nintendinho, 50 acho que foi 80 milhões, Nintendinho, 80 milhões. Aí vem a próxima geração, 40-40, né? Ou seja, 40 milhões no Super Nintendo, 40 milhões no Mega Drive. Olha aí, o potencial daquela época ali era 80 milhões de pessoas. Aí o que aconteceu, tinham irmãos, os irmãos se separam, nos Estados Unidos era muito comum, né? De 3, 4 crianças, né? Numa mesma casa. Então esses irmãos se separam, nem todos vão comprar console, mas aparece que aparentemente o número dobra, ou seja, de 80 milhões de consoles vendidos ali em 90 e pouco, na outra geração do PlayStation 1, já aparece cento e quanto? Foi 100 milhões mais ou menos do PlayStation, mais uns 10 milhões de Sega Saturno, 110, mais uns 30 milhões, 150, o número mágico aparecendo aí, 150 milhões de consoles, fora os outros aí, né, Jaguar, 3DO, essas porcaria. Beleza, outra geração, 150 milhões do PlayStation 2, que era um DVD, e DVD era caro na época. 150 milhões do PlayStation 2, mais ou menos 10 milhões também do Dreamcast, mais 660. Microsoft vendeu seus 25, né? E o GameCube, que eu não me lembro agora. Então, mais ou menos 180 milhões ali, que teve aquela questão da Microsoft aparecendo, talvez trazendo gente do PC, né? O potencial de máquina era muito grande na época. E aí dali em diante você vai vendo que o número é sempre esse, 160, 180, às vezes dá um salto, provavelmente porque o cara que já tem um, compra outro, tá? Então a gente está trabalhando com um mercado de 180, de 160 a 180 milhões, podendo dar um pulinho, né? Dependendo da Nintendo, se o que a Nintendo faz agradar o público. Outra coisa também que vale a pena lembrar é que a Nintendo tem um tipo de cliente que é um cliente eventual.
né? Um cara que, assim, ele não é gamer, mas ele acha que a Nintendo é uma boa porta de entrada. Por exemplo, um camarada meu comprou um suitão, nunca jogou videogame, comprou um suitão pro filho dele. É meu irmão, jogou comigo na infância, mas desde então não joga. Chegou até o PS3, tem o PS3, mas não joga tanto. Quer comprar o suitão pro meu sobrinho e pra ele também, obviamente. É óbvio, né? Que é outro camarada meu, até participa do canal aí, ele não teve mais, eu acho que o último dele foi o Dreamcast, parou, né? Enjoou dessas gerações mais atuais. Pegou o suitão, joga Mario Kart, entendeu? Competitivo, joga bem pra caramba o puto, inclusive. Mas também pega lá, entendeu? Tipo assim, tem toda uma geração que vai pegar a Nintendo dependendo do que a Nintendo oferecer, entendeu? É o potencial aí, foi o que aconteceu nessa geração. Foi PS4, né? 110, 120 milhões de PS4, 50 milhões de Xbox One, ou seja, 170 ali. E aí misturou com essa daqui também, né? Que tá em 70 milhões. Ou seja, parte do pessoal que teve migrou para essa, né? Ou seja, eram 170, mais os 15 milhões do Wii U, que é meio zoada, né? E o Switch tá no meio das duas, né? Ficou uma bagunça. Então, tem um potencial. 160 milhões, mais ou menos, vão comprar ou Xbox ou PlayStation. Atualmente, indo mais para o PlayStation, porque a Xbox deu uma cagada ali no Xbox One, ainda não recuperou esse nome não, cara. Tá difícil. Os caras não estão fazendo nada. Fizeram o Game Pass, que é muito bom, mas eu acho que em venda de consoles, eu acho que, por enquanto, a Sony vai ganhar. Mas eu gosto da Microsoft, eu tô gostando do que o Xbox oferece. Inclusive, eu tô pensando em vender o meu Xbox Series S para pegar o Series X. Eu sei que não serve mais para nada, o jogo, né, já é mais... É só digital, mesmo que venha na caixinha digital, a própria Microsoft não faz mais. Mas eu acho legal, tá? Eu acho que o preço é mais acessível, e fora o Game Pass, que eu não tenho hoje. Hoje eu não tenho nada, eu já falei com vocês. Eu compro o jogo, jogo 6 meses o jogo, né? Ou, sei lá, a cada 4 meses eu troco de jogo. Enfim... Então, só que a minha geração tá envelhecendo. Essa minha geração que compra videogame desde lá dos anos 80, 90, já tem quase 50 anos. Já tem gente além de 50 anos. E, cara, você não vai pegar as novas gerações. Por exemplo, meu filho, eu só tenho um filho. O meu filho pode ser que ele compre um console. Pode ser que o meu sobrinho, esse filho meu camarada aí, compre consoles no futuro. Pode. Mas a tendência está diminuindo, né? E é muito difícil hoje uma pessoa de 30 anos chegar numa loja e comprar um console. O que não era na época do Atari. Vamos parar para pensar, gente. A curva de aprendizagem... Olha só, tô até com o controle aqui na mão. Tava jogando aqui ontem. Olha só. Isso é uma monstruosidade, cara. O do PS4 é a mesma coisa. Não é porque é feio, não. Eu gosto muito dele, inclusive. Olha só. Tem esse... Se eu der isso aqui na mão do meu pai e da minha mãe, eles não sabem o que fazer, cara. Então, é exatamente esse que é o cliente que esses caras não vão ter. Que é o cara que tem grana, ou seja, um cara de 30 anos que nunca teve console e que nunca jogou no PC. O cara, sei lá, era atleta, alguma coisa assim. O cara nunca jogou videogame, só jogava no celular. 30 anos, ou seja, nasceu em 1990. 1990? 94. Nasceu quando o Brasil foi campeão da Copa. O cara que nasceu nessa época, nunca teve console, não vai ter. É mais fácil que ele jogue no PC, inclusive, né? Porque, sei lá, na tecla e tal. Mas mesmo assim, eu acho que não vai jogar. Esse cara vai jogar no celular. Tanto que você vê que os números no mobile estão altos, absurdamente, é difícil monetizar, mas o número de adeptos é muito grande. O console só vai diminuir, cara. A geração tá morrendo, tá ficando velho aí, tendendo a morrer, aos poucos vai morrer, óbvio, morre gente com 40, com 50, né? Não tem novos entrantes, na época do Atari era fácil, era um botão, um joystick, era muito, tipo, cara, o que tu faz? Aperta o botão e move o joystick, vai fazer alguma coisa. Pode até fazer merda, mas tu vai se divertir. No Nintendinho já faz uns jogos complexos e tal. Poxa, 2 botões e tal. Aí Super Nintendo e Mega Drive. No Mega Drive ainda era, né? Legal, 3 botões. Super Nintendo já começa a complicação. Você tem que fazer, tipo, as fases. Tem que passar de fase. Quem entrou no, né? Ou então você já entrar direto criança, vai fazer um monte de bobagem e vai aprender. Agora, com 30 anos, não vai ter clientes novos. Se você não tem clientes novos e a base de clientes está morrendo, o que acontece com essa indústria? Tende a acabar. É como a indústria da máquina de escrever. Eu tenho vontade de ter uma máquina de escrever. Deve ter uma ou duas fabricantes no mundo, assim, de renome ainda, que ainda façam. Ou vai ter uma fabricante fuleira que tem uma fabriqueta lá e vende para os otários ou para alguma necessidade. É tipo fax, né? Tem no Japão. Fax tem no Japão. Mas a base de clientes só diminui. E por aí vai. Vinil. Antigamente vendia vinil, né? Disco de vinil em qualquer lugar.
Então, a minha opinião é, console de videogame vai morrer. Talvez o PC é outra coisa, né? É muito caro, né? Sempre trocando, sempre precisando de grana. Então, o jogo de PC também, não sei não. Essa é a tendência que eu vejo, né? Não apaixonado e tal, acho que o número de clientes potenciais é entre 170 a 250 milhões, dependendo do que a Nintendo faça, e diminuindo. É muita gente? É um pessoal com poder de compra até alto, sim, mas esse número está diminuindo, e com o ganho marginal, esse é um ponto também que eu quase esqueço, o ganho marginal das gerações vai bater também, porque, por exemplo, ó, como eu falei, o número foi 170, 180 milhões, mais parte ali do Switch, parte do Wii U, ficaram naquela geração do PS4. Agora já tem menos gente. O Switchão arrebentou, óbvio, né? Mas o PS5 vendeu 50 milhões até agora, e 50 e pouco, né? E o Xbox, no geral, vendeu 25. Por quê? Cara, tem ganho. Eu falo, tem ganho. Se você pegar o Xbox Series S e pegar o PS4, comparar os jogos, o PS4 base, que é o que a maioria das pessoas tem, cara, você vai ver, porra, realmente faz uma diferença. Mas no frigir dos ovos, dá pra viver com o PS4. O load é mais demorado. Beleza, o load é mais demorado. Pode arranhar o Blu-ray. Pode arranhar o Blu-ray. Mas fora isso, meu camarada, dá pra viver, cara. Dá pra viver, entendeu? E outra coisa, quem nunca teve a nova geração não sabe o quão bom é o load. Hein? Então o cara já tá vivendo. Uma coisa é tipo, eu tenho nova geração, se queimar o meu, tiver que voltar pro PS4, eu vou ficar puto. Ou se eu jogar o mesmo jogo nas duas gerações que eu tenho. Eu tenho, sei lá, o Yakuza e o The Witcher, tenho nos dois. Cara, um horror. Quando eu jogo lá, parece que, entendeu? Tô em slow motion. Mas a maioria das pessoas que tem só o PS4 base ou o Xbox One base, eles não têm a comparação. Então, tá beleza. Vamos ver se a próxima geração, PlayStation 6, ou se é que vai ter o Xbox, vai vender talvez até menos do que essa geração atual. Lembrando, gente, essa geração já tem 4 anos. 4 anos foi o tempo da duração da geração do Super Nintendo Mega Drive. Tá entendendo? Como que estão perigosas as coisas? Beleza? É como se fosse vender berçário, né? O berço no Japão. Ainda tem criança lá? Tem, mas está diminuindo. Beleza? No mais isso aí, valeu.